Deixa eu ver aqui. Tá certo. Beleza, tá certo? pode continuar. Uhum. Tá, não tinha nada mais não. Bom, então, boa tarde a todos. Eu gostaria de parabenizar de antemão essa comissão, a coordenação do curso de medicina pela iniciativa, por todos os palestrantes que já me antecederam, espero estar à altura dos que já passaram e poder dar contribuição. Nós vamos falar um pouco aqui sobre a ventilação mecânica, que é um assunto que, no momento, ele está em auge devido à situação que nós estamos vivenciando de pandemia. E, por incrível que pareça, o aparelho mecânico, o respirador, ele praticamente foi iniciado em um período que também se teve a poliomielite, que foi nesses primórdios que foi começado. Eu não era dessa época ainda, mas foi começado assim. E aí os respiradores que começaram inicialmente, uns respiradores como, não sei se algum de vocês conhece, o Bird-Mark 7, era mais a pressão sem muitos recursos. A evolução, as pesquisas fizeram com que isso foi modificando e os desafios também foram ficando cada vez mais intensos. Então, aqui nós vamos discorrer um pouco sobre os princípios gerais da ventilação mecânica, falar um pouco, porque não dá para falar da ventilação mecânica sem falar na causa que leva o paciente a necessitar dessa ventilação mecânica, salvo se for alguma coisa eletiva que vai fazer uma cirurgia que precise usar um respirador. Mas, de um modo geral, é insuficiência respiratória aguda, né, ou a crônica, que agudizou, mas acaba sendo uma crise aguda, que leva a precisar desse suporte ventilatório. Nós vamos falar um pouco sobre os objetivos, então, para que serve? E para ter a ventilação mecânica, nós precisamos de uma interface, que não é só colocar o aparelho e já perto do paciente funcionar. E o mais importante que a gente vê é esses ciclos da mecânica respiratória. A gente tem que procurar ver como isso funciona, porque quando a gente pensa em pressão positiva, ele funciona totalmente ao contrário do que é a fisiologia, que nossa respiração, como todos sabem, nós funcionamos com pressão negativa. É preciso que negative internamente o diafragma para poder ter o processo da inspiração. E no seu relaxamento ocorre a expiração. Então, o fenômeno passivo é um fenômeno negativo para poder acontecer. E aí a gente vê os modos ventilatórios, nesse processo nós vamos ver os convencionais e citar alguns mais usados. Agora, para a gente ter essa ventilação, é preciso que a gente saiba regular o equipamento, porque na atual conjuntura, com a loucura que a gente viu em relação ao Covid-19, tem que comprar respirador, fulano morreu porque não tinha respirador. Então, assim, ele é um coadjuvante essencial, ele é fundamental para que os pacientes que entram em insuficiência respiratória, dependendo do grau dessa insuficiência, ele vai precisar, vai salvar a vida. Mas ele sozinho, se for mal operado, ele também vai contribuir para não salvar essa vida. Até o contrário, uma iatrogenia, a gente pode destruir aquela vida potencialmente que poderia ser resgatada se a gente colocasse esses parâmetros corretos dentro da necessidade do momento. Então, é preciso que essa interface maior aconteça entre quem vai operar o aparelho e o aparelho para poder mandar a demanda que o paciente requer para a melhoria do seu quadro. E aí a gente vai ver essa regulagem inicial, porque nem toda vez você consegue colocar tudo nos parâmetros como deve, em função da demanda do paciente, assim que intuba, porque a preocupação é mandar uma pressão, é tirar o paciente daquele quadro de saturação, de hipoxemia, então isso tudo gera uma preocupação, você coloca os parâmetros iniciais e depois vai ajustando conforme os exames, principalmente a gasometria, para ver como está em termos de oxigenação. Depois nós vamos falar um pouquinho
das noções sobre a mecânica respiratória, porque tudo funciona em função dessa mecânica respiratória. O que é mais importante a gente monitorizar, né? Tem muitas coisas que os aparelhos de última geração, eles só faltam falar com você, dizer faz isso, faz aquilo, mas a gente tem que ver e compreender essa linguagem do aparelho para a gente poder tomar medidas. E ver alguns aspectos da descontinuação, né? Porque quando o paciente entra para a ventilação mecânica, a preocupação, depois da patologia de base, é a retirada. E procurar deixar esse paciente o menos tempo possível, porque o uso prolongado também pode prejudicar. Ok? Então, dentre os princípios gerais, a gente começa dizendo que a ventilação mecânica ou suporte ventilatório. Já foi algumas terminologias, nós vamos encontrar na literatura uma diversidade de terminologia que envolve a ventilação mecânica como um todo. Aqui, tanto faz, ou você vai ventilar mecanicamente, ou você vai dar um suporte ventilatório para um paciente que teve uma situação de insuficiência respiratória. Portanto, é um método de suporte para o tratamento de pacientes com dificuldade respiratória. Então, ele vai suportar aquela condição ventilatória até ser revertida a condição que o levou a essa insuficiência respiratória. Se a gente for pensar ao pé da letra, seria mais suporte, né? E aí, ou insuficiência respiratória aguda, ou a crônica que agudizou. Para isso, a gente tem a ventilação mecânica não invasiva e tem a ventilação mecânica invasiva. O que aqui hoje nós vamos abordar é a ventilação mecânica invasiva. Como base para fundamentar a maioria da nossa fala hoje, foi usado o terceiro Consenso Brasileiro de Ventilação Mecânica e também as diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, a Associação Brasileira de Medicina Intensiva do Brasil e a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Bom, e aqui, gente, nós temos o quê? Um respirador, né? Como a gente falou, os primeiros respiradores, eles eram praticamente muito simples, só te dava pressão para ter algum volume e não te dava essa variedade toda que hoje a gente tem. A gente pode ter um respirador que seja só a parte operacional sem te dar uma tela para fazer a monitorização contínua na beira do leito. Porque esse aqui, ele consegue praticamente nos dizer muita coisa que está acontecendo. Através da observação dessas curvas, a gente pode perceber se o paciente está fazendo muito esforço ou não e ajustar os parâmetros conforme o quadro do paciente vai se modificando. E o aparelho tem toda essa constituição. Ele tem os tubos, e tudo isso requer atenção, saber montar correto, adaptar correto no paciente. Então, tem todas essas estruturas que fazem parte, não é só um aparelho puro e simplesmente. Precisa de fonte de gás para alimentar, para poder pressurizar, para poder você manter também essa mistura de gás para ter a fração inspirada de oxigênio, que nós respiramos no ambiente 21%, e os respiradores, em sua maioria, ele dá frações inspirada variável. O gás, o ar comprimido com oxigênio, você vai, às vezes, de 21, que é o ambiente, vai até 100%, que às vezes é necessário você ventilar um paciente em 100%, mas geralmente por pouco tempo, a não ser que ele tenha uma hipoxemia muito grave, mas também tem que ficar acompanhando para poder, o quanto antes também, reduzir essa fração inspirada de oxigênio, porque o oxigênio também, ele é tóxico, ele é deletério, ele lesa alvéolo, se em uso prolongado. Bom, e aí a gente vai falar um pouquinho da insuficiência respiratória, que ela não é uma doença. A insuficiência respiratória não é uma patologia, ela é uma condição na qual existe um severo comprometimento de troca gasosa.
E essa condição, ela pode advir de várias outras patologias, como no caso agora, está advindo muito da Covid-19. Ela pode vir de um comprometimento pulmonar, ela pode vir de um comprometimento do centro respiratório, como os AVC, ela pode vir de um comprometimento neuromuscular, onde você tem falência da musculatura, como o Guillain-Barré, que vai diminuindo essas forças musculares, e com certeza você vai perdendo a força de contração e o diafragma de funcionar eficazmente para fornecer o volume corrente que o paciente necessita naquele momento. Então, veja, está preservado a função pulmonar, tem ali a membrana alveolo-capilar em quantidade sanguínea suficiente para ter troca, mas não tem volume. Então, gera o que a gente chama, às vezes, de espaço morto ou espaço, ou o shunt, né? O shunt que pode acontecer, e são situações que levam a essa deficiência de troca gasosa, hipoxemia e alteração na ventilação. Então, a gente pode classificar como sendo insuficiência ventilatória aguda, porque hipoventilação alveolar, no caso, se você não tem um drive para contrair a musculatura, o teu volume de oxigênio, teu volume de gás vai ser pouco. E da mesma forma, se eu ajustar um respirador mal ajustado para garantir aquele volume de ar, ele vai fazer também hipoventilação. Nesses casos, a gasometria vai mostrar uma elevação da pressão parcial de CO2. A insuficiência hipoxêmica é causada por distúrbio da relação ventilação-perfusão. Então, ou você tem uma ventilação inadequada com uma perfusão boa. Então, o que acontece? Não vai haver troca. A gasometria, nesse caso, ela vai apresentar um quadro de hipoxemia, no entanto, não necessariamente tem retenção de CO2, porque o problema não é tanto a ventilação. Aí ocorreu as duas coisas em paralelo. Bom, aí aqui só para ilustrar, a gente está mostrando um alvéolo, essa interface, no caso da membrana alvéolo-capilar, mostrando a parte venosa e a parte arterial. E aqui mostrando os ductos, né, alveolares, aqui já cortado, né, para a gente ver esses alvéolos, mesmo no processo da expiração, eles não chegam a esvaziar totalmente. Fica sempre um ar remanescente, um ar residual. Por isso que é importante a gente compreender, porque lá na ventilação mecânica, a gente vai colocar um nível de pressão expiratória final, a PIP, que é para substituir quando a gente coloca o tubo no paciente, essa interface, que muitas das vezes você acaba por isolar, assim, ou desconsiderar essa PIP fisiológica. Então, a gente precisa colocar em toda a ventilação que se preze um nível de PIP. Fisiológica, em torno de 3 a 5, a gente vai ver mais para frente. Bom, e aí a gente tem o espaço morto versus shunt. Nessa figura 1A, a gente percebe o quê? Que tem ventilação, porque o alvéolo, ele está lá cheio, mas não tem perfusão. Se a gente observar, está faltando em volta do alvéolo a membrana capilar, né? Faltando a rede capilar, arterial e venosa, para que tenha essa troca. Então, não tem hemoglobina, não tem sangue, consequentemente, na hemoglobina, para poder levar esse oxigênio, para poder retirar esse CO2 e, assim, promover a troca. A figura 1B tem ventilação, mas tem pouca perfusão. Então, ali, os vasos, ou seja, por uma anemia severa, ou por uma obstrução, a perfusão sanguínea ali está pouca, mas a ventilação está garantida. Então, o efeito espaço morto, quando a gente observa, eu tenho a ventilação garantida. E se a gente pensar, trazendo aqui para a nossa fisiologia, olhando, a gente sabe que nós temos espaços de vias aéreas superiores, que são espaço morto, onde não tem troca gasosa.
Então, digamos, ventilando a gente com 500 ml, 150 mais ou menos vai corresponder a esse espaço morto, onde não tem troca gasosa, porque não tem alvéolo. Quando a gente vem para outra figura, a figura 2A, o que a gente observa? Não há ventilação, mas há perfusão. Olha lá o trato respiratório, um alvéolozinho bem murchinho desse lado que está escuro, porque ali não tem ventilação, né? Ou, então, pode ser como a figura 2B, que a gente vê pouca ventilação, porque o alvéolo não está totalmente colapsado, ele ainda entra um pouco de ventilação, mas não o suficiente para manter essa troca efetiva. Aí isso se chama efeito Shunt. E nesse caso, a gente pode pensar que a gente tem a área, ou então o espaço morto fisiológico, é a área que deveria estar funcionando para efetividade da troca gasosa e não está acontecendo. Então, nesse caso, ocorre o efeito Shunt. Bom, diante disso, a necessidade, porque a pessoa não está em condições de manter uma respiração adequada, considerando os tempos ins e eis, para promover tanto a ventilação quanto a oxigenação. Porque a ventilação a gente vai medir pela quantidade de CO2 e a oxigenação nós vamos medir pela saturação, pela concentração de oxigênio, mas levando em consideração a fração inspirada que está respirando. Se for em ambiente, 21%. Ou no respirador, a gente tem que olhar qual é essa fração inspirada que foi colocada. Então, o objetivo da respiração, da ventilação mecânica é manter as trocas gasosas. Um dos primeiros objetivos é manter as trocas gasosas. Para quê? Para corrigir a hipoxemia e corrigir a acidose respiratória, que geralmente está associada a essa condição de hipercapnia. Vocês já tiveram palestras sobre gasometria. E aí também outro objetivo, avaliar o trabalho da musculatura respiratória. Então, nós temos a musculatura respiratória, a musculatura inspiratória e a musculatura expiratória, tanto a principal como as acessórias. Dentre a respiração, dentre a musculatura inspiratória, nosso principal efetor é o diafragma. E aí a gente tem a musculatura intercostais externo, que são inspiratórios, já que os internos são expiratórios, e usa mesmo outras musculaturas, como ióide, parte do escaleno, essa parte toda que você usa quando a gente observa, quando está com dificuldade de respirar, se usa toda essa musculatura acessória para ajudar. E esse trabalho da musculatura, ele está elevado em situações agudas de alta demanda metabólica. Então, o distúrbio metabólico também, como diabetes, cetoacidose diabética, ele leva a aumentar essa demanda metabólica e requer mais oxigenação. Então, essa musculatura passa a trabalhar muito mais na tentativa de resolver o problema, já que o centro respiratório pode estar intacto e cobrando, né, essa efetividade da oxigenação. Bom, reverter, ainda como objetivo, ou evitar a fadiga da musculatura respiratória. Ora, se você entra em dificuldade de respirar, vai lançar a mão, como a gente falou, de todos esses artefatos que a fisiologia nossa proporciona para funcionar. Chega um ponto que você não dá conta, aí cede. Então, quando cede é porque a musculatura ela já foi fadigada. Você já não tem, já entrou em exaustão, não tem mais como você manter essa contratura para garantir essa ventilação. E, consequentemente, para a ventilação mecânica objetiva é diminuir esse consumo de oxigênio. Com isso, vai reduzir o desconforto respiratório. Outro objetivo é prevenir ou reverter a telectasia. Quando a gente viu lá nos outros slides em relação a Shunt, em relação a espaço efeito morto, então o alvéolo que não é ventilado,
ele acaba entrando em atelectasia. E são várias as condições que a gente chega, eu falei que tem um ar residual, que é a PIB fisiológica, e quando isso não é retirado, a gente tem por várias situações que vão causar atelectasia. Uma ventilação superficial, ela não vai expandir todos os alvéolos, então vai ter que fazer uma ventilação mais profunda para poder evitar ou prevenir a telectasia. Então, pós-operatório, por exemplo, que a pessoa sente muita dor, um abdominal alto, a pessoa sente muita dor torácico mesmo, e aí fica com medo de respirar profundo. Então, esse medo de respirar profundo é mais complicado do que ele inspirar profundo e melhorar essa condição para não ter a telectasia. Nos casos de pneumonia, nos casos de derrame pleural, então pode contribuir para que se tenha essa telectasia. E ela pode se apresentar de várias formas, né? Em faixa, num lobo, em outro, né? E aí, outro objetivo é permitir a aplicação de terapêuticas específicas. Então, com a ventilação mecânica, nós vamos fazer terapêuticas específicas. Mas para colocar a ventilação mecânica, a gente precisa uma interface, como eu falei no início, não é estar aqui o respirador com os seus circuitos e vamos ligar no paciente e acabou. Não. A gente precisa dessas interfaces. E essas interfaces, a gente tem a ventilação mecânica não invasiva, onde nós vamos usar as máscaras. Essas máscaras, elas podem ser nasal, né, ou elas podem ser orofacial ou nasofacial, como queira. E ela é usada também na ventilação mecânica não invasiva, né, em que você, mesmo usando um ventilador mecânico para ventilação invasiva, na hora que eu coloco essa interface, a gente vai dizer que esse paciente está em ventilação mecânica não invasiva. E aí, se o paciente é usado quando a ventilação mecânica não invasiva? Em casos mais superficiais de hipoxemia, uma coisa menos severa que o paciente pode reverter facilmente. E como a interface para ventilação mecânica invasiva, a gente tem os tubos nasotraqueal, que pode ser nasoorotraqueal, e as cânulas. Geralmente se inicia pelo tubo nasotraqueal e depois de algum tempo, a não ser que o paciente tenha alguma obstrução alta que não seja possível fazer intubação, e aí se faz logo a traqueostomia. Essa cânula, a gente tem essa parte que vocês estão vendo escrito cânula, onde vai fixar na traqueia. A partezinha superior é onde você vai adaptar a conexão do respirador. A gente tem a linha de insuflação e tem um balonete piloto. Esse balonete piloto, a gente chama de balonete que vai inflar ou insuflar o CAF, que é esse balãozinho redondo que vocês estão vendo aí. Esse CAF, ele é muito importante para manter ajustado na traqueia esse tubo ou essa cânula, porque existe perigo de você não estar com esse CAF suficientemente ajustado, de você drenar a secreção em volta da cânula, em volta do tubo e migrar para a parte respiratória. Ou também, se você prender demais, botar pressão demais nesse CAF, pode lesar a parede da traqueia e vai ser um problema na hora de retirar o paciente, a via aérea desse paciente. Então, existe esse balonete, existe um aparelho que a gente vai ver mais na frente, ele vai fazer essa medida desse CAF. Então, a gente tem outra interface, o tubo nasotraqueal ou orotraqueal. É o mesmo tubo, ele recebe a denominação, quando você vai fazer a evolução, se está no nariz, eu digo tubo nasotraqueal. Se está na boca, eu digo tubo orotraqueal. Esse tubo, também, olha, vocês verem na ponta, ele tem um adaptador, assim, bem branquinho. Esse adaptador, a entrada para o tubo, ele é de acordo com
o diâmetro do tubo, e essa parte externa, onde vai adaptar o ventilador, ele é universal. Então, mesmo que a gente tenha tubos de numerações diferentes, porque os tubos infantis, eles não têm CAF, que essa bolinha eles não têm, e o tubo está ali mostrando em cima, e os tubos de adulto, a partir de 7, eles já vêm com CAF. Esse CAF, a gente já falou a importância dele, a gente tem que testar antes de entubar o paciente, para depois não ficar colocando tubo e tirando tubo, ver se está ok. Uma vez ele tem essa linha que a gente vê escura, que é uma linha radiopaca, é muito importante para fazer o raio-x. Para evitar uma intubação seletiva, ele tem marcadores, e esses marcadores, onde sai a linhazinha do CAF, geralmente se indica a comissura labial, até onde vai sair, onde fica a parte dentro do sistema respiratório, e a parte que fica externa. Interessante a gente perceber que cada tubo desse, ele tem um número aqui, ó, tem um aqui 6,5, tem o 4, não sei se dá para vocês olharem aí nos slides, mas todo ele tem um número. E isso é importante a gente saber, porque no sistema que funciona toda a pressão, se eu usar um tubo muito fino para uma pessoa adulto, o que eu vou fazer? Eu vou estar aumentando a resistência a esse fluxo de ar e, consequentemente, pode causar danos do paciente ser mal ventilado. Então, é importante a gente também adequar o calibre desse tubo com o paciente que a gente vai estar entubando. E essa partezinha azul ali é o CAF, é que a gente vai encher para poder manter fixado lá na traqueia, embora se fixe. Esse CAF, a gente tem CAF de baixa pressão e alto volume, e CAF de baixo volume e alta pressão. Então, por isso, vem o aparelho que a gente chama de cufômetro ou cafômetro, como queiram colocar, que serve para medir a pressão desse balonete, né? Então, está aqui mostrando o balonete externo, tá? Adaptou aqui, e aí você vê com esse manômetro aqui, né, com esse cufômetro, para medir essa pressão. É interessante medir isso todo dia, porque às vezes pela movimentação acaba cedendo alguma coisa, então é bom ver. E principalmente é medido quando se vai fazer, pensa no desmame, para evitar que o paciente vá fazer um laringoespasmo e tenha que voltar para o tubo. Então é interessante se medir isso aí. Mesmo que não tenha, eu estou num lugar que não tem cufômetro, o que a gente pode fazer para usar numa realidade que não seja uma realidade particular, uma realidade mais sofisticada? Bom, com um manômetro, tá, meu aparelho de pressão, você pode pegar um manômetro, colocar esse faz de medicação de 2 vias, né, e uma seringa. Essa parte aqui a gente adapta no balonete, e com essa aqui a gente vai colocar o volume. E por aqui também dá para a gente medir a pressão, porque o manômetro ele vai registrar. Então, essa pressão, o ideal ela fique em torno de 20, em torno de 18. Mas é o que eu falei, depende, a gente tem que ver a especificidade que é apresentada por cada fabricante de tubo. Se é alto, eu boto, vou botar 20 ml de ar, tá bom? Se for de alto volume e baixa pressão, tudo bem. Que a quantidade de ml não corresponde à quantidade de pressão. A gente tem que fazer essa analogia. Bom, gente, aí vem uma parte que é para a gente compreender melhor, que é a composição do ciclo respiratório. A nossa composição fisiológica, a gente tem um ciclo respiratório nosso, eu tenho a inspiração, e tenho a expiração, que é passiva, como a gente já falou. Um ocorre por contração diafragmática e o outro ocorre pelo seu relaxamento em sincronia com a musculatura da expiração, porque é preciso que a musculatura expiratória ela se relaxe junto com a musculatura inspiratória, para que não entram em atrito e não ter um esforço respiratório. Então, tem essa, para não provocar essa sincronia.
Então, no ventilador mecânico, nós temos 4 fases que são importantes a gente entender. Tem a fase inspiratória, a fase 1 começa a inspirar, alguém mandou algum fluxo, alguém determinou, arrumou o respirador para ele dar partida. Então, quando libera, começa a fase de inspiração. Vai encher, eu não posso estar com a válvula de exalação aberta, porque eu preciso encher. Então, eu preciso inspirar, eu preciso, né, então, inspirou. E aí, esse aparelho vai ciclar. Aí, essa ciclagem, depois, a gente vem o quê? Para a fase expiratória. Então, precisa começar a fase expiratória. Terminou a expiração, eu preciso ter outro disparo do respirador, que é para poder iniciar novamente a fase inspiratória. Então, é algo cíclico, tá? Entra nesse processo diferente da nossa ventilação fisiológica, nossa respiração fisiológica. Entendido isso, o que faz cada fase, fica muito mais fácil a gente manipular qualquer respirador. As outras coisas que eles trazem são novidades, são mais recursos que a gente precisa aprender, mas aprendendo isso aqui, para mim, é sábio fazer uma ventilação mecânica e compreendendo, claro, a patologia de base. Então, como fica? Na fase 1, que é a fase inspiratória, ela se inicia com a abertura da válvula de fluxo do aparelho. Então, esse fluxo, ele vai ser liberado para mandar o volume, ou você vai, que vai para o paciente. Então, tem aquela massa gasosa para ir. Então, tem que iniciar. E, concomitantemente, ocorre o fechamento da válvula expiratória, ou desalação. Então, se eu quero encher, não dá para encher e esvaziar ao mesmo tempo. Não dá para inspirar e expirar simultaneamente. E o pulmão, ele se enche até aquele volume que você determinou, ou a pressão que determinou no aparelho. Então, se eu coloquei o aparelho para chegar em 30 de pressão, quando o aparelho começa o fluxo para mandar aquela massa gasosa, chegou em 30, acabou. Tá? E eu, então, se eu botei 500 ml de volume, chegou naquele volume, acabou a fase 1. E aí a gente vai para outra fase, que é a fase de ciclagem. Aí, na ciclagem, eu vou passar da fase inspiratória para expiratória. Não posso ficar eternamente insuflado, né? Então, tem que ter a exalação. Então, ela vai ocorrer o quê? Pelo fechamento da válvula de fluxo do aparelho. Então, o aparelho não pode estar mandando fluxo mais para o paciente, porque nessa hora tem que estar fechado porque ele está esvaziando. E aí vai para a válvula de exalação. Aí se inicia com a abertura da válvula de exalação. Então, o aparelho, se estiver mandando incursão, ciclando nesse momento, nós vamos entrar em assincronia, porque a válvula de exalação está aberta e o respirador está mandando fluxo, volume, massa gasosa para o paciente, tá? E essa ciclagem, ela pode ser feita pelo volume, como a gente já falou, eu determinei um volume X, atingi aquele volume, tá? Atingiu a pressão, tá? Ou tempo ou fluxo. Então, uma dessas pode ser determinada. Então, eu quero que atinja um fluxo X, chegou lá, alcançou para a ciclagem, para poder começar, para a inspiração, para começar, para iniciar a ciclagem, para a inspiração, inicia a ciclagem. E isso, gente, varia de acordo com o tipo de ventilador, ou o modo ventilatório que você quer usar. Então, não dá para dizer qual o melhor ou qual é o mais indicado ali. A clínica vai dizer, a condição do paciente no momento vai te dizer, e você também, os recursos que esse aparelho tem, que vai determinar. Mas eu preciso compreender que se eu tiver uma pressão X e eu tiver um pulmão muito enrijecido, eu não tenho garantia de volume. E eu preciso de volume para expandir esses alvéolos. Então, a gente tem que pensar, fazer esse prós e esse contra para ver qual a melhor ventilação. Quando não tem, a gente usa o que tem, que é melhor do que nada e vai adiantar e vai ajudar muito. Então, a ciclagem a volume, na fase inspiratória, ela termina quando aquele volume pré-estabelecido foi alcançado. Então, alcançou aquele volume, termina essa ciclagem. A ciclagem à pressão,
quando a pressão é atingida, a pressão inspiratória que você determinou, o que acontece? Atingiu a pressão, a válvula vai se abrir, e aí o paciente vai entrar em outra fase. E aí a gente pode ser a ciclagem a tempo, como a gente já colocou, a inspiração termina quando se atinge aquele tempo inspiratório ajustado. Eu dizia sempre quando eu estava dentro de UTI, com uns alunos assim, gente, se vocês querem saber se o paciente está confortável ou não no aparelho, tenta respirar acompanhando o aparelho. Às vezes a pessoa ficava cansada, então precisa de ajuste. Imagina que se o paciente não tiver sedado, vai ser uma briga, como a gente diz, com o aparelho, que é a sincronia. E a ciclagem a fluxo, a fase inspiratória, ela termina quando esse fluxo ele cai pelo menos a 25% daquele fluxo inicial que foi determinado. Então, se eu colocar 50, então com 20, dá quanto? 15? Se botar 60, dá 15. Então, aí começa isso aí, a queda do fluxo inicial. Então, dependendo do fluxo que colocou, quando atingir, cair 25% daquele inicial, aí começa a ciclagem. Bom, depois dessa fase de ciclagem, que ele precisa ciclar para acontecer a expiração. Então, a expiração, ela ocorre logo após a ciclagem do aparelho. Então, ciclou. Se foi a volume, eu vou deixar sair aquele volume que foi inalado, que foi inspirado do sistema. E ela pode ser controlada também pelo tempo inspiratório, né, e pela frequência respiratória. Então, veja, se eu tenho a minha frequência respiratória, eu preciso colocar uma frequência de 12 incursões por minuto, esse tempo ele vai sofrer adequação. Então, qual vai ser essa relação? 1 para 2? 1 para 1? 1 para 3? O que a gente quer mais? Sempre o primeiro tempo é da inspiração e o segundo tempo é da expiração. Olhe que se a gente colocar, por exemplo, num paciente asmático, um paciente que esteja em crise, ele está respirando muito superficial, a respiração praticamente quase 1 para 1. E se a gente colocar um paciente desse numa respiração e colocar essa relação 1 para 1, o que acontece? A gente está piorando a situação, porque não estamos dando tempo para esvaziar esse pulmão. E acaba caindo numa complicação que a gente chama de PIP intrínseco, alto PIP, em decorrência do aprisionamento desse ar. Ele vai só empilhando, porque ele já está cheio. Se eu não coloco uma relação tempo, ins e tempo ex proporcional, aí isso vai dificultar a vida do paciente. Então, gente, ajustar a frequência, ela é importante para a gente ver essa relação dentro de 1 minuto, quantas incursões eu quero. Se eu tiver mais frequência, consequentemente, essa relação vai estar mais diminuída. Bom, e aí a gente vai para a quarta fase, que é o disparo. Opa, eu já inspirei, eu já consegui ciclar para poder abrir a válvula de exalação e sair, e depois vem o disparo. Já passei da fase expiratória, agora eu tenho que disparar. O que é esse disparo? É o gatilho que vai dar no respirador para ele poder mandar a outra incursão respiratória. Então, aí a mudança da fase expiratória, terminou a expiração, e vai iniciar um novo ciclo inspiratório, e volta para a fase 1. E ela também pode ser determinada pelo ventilador ou pelo paciente, de acordo com o modo ventilatório. Então, digamos, o paciente está todo sedado, ele não tem condições nenhuma, não tem drive respiratório nenhum, né? Esse disparo, ele só vai ser pelo respirador. Agora, se o paciente tem algum esforço, dependendo do que a gente chama de válvula de sensibilidade, esse esforço que o paciente faz, o aparelho pode estar lá e completar a demanda que ele está precisando, dependendo do modo ventilatório que a gente for adotar. E esse disparo também, ele pode ser por pressão, pode ser por fluxo, ou pode ter de tempo. Então, disparo e ciclagem, elas podem ser tanto a pressão, como a fluxo ou a tempo. Bom,
Passada essa fase que já colocamos, que pode ser pelas 3 formas, então, o disparo por pressão, a gente até já falou um pouquinho, ele é determinado pela sensibilidade do aparelho, e pode ser medido em centímetro de água, enquanto que a fluxo é medida em litro por minuto, porque a massa de ar, e aqui não, você tem medida em centímetro de água. E o que acontece? Que essa sensibilidade do aparelho, ela é muito importante. Nós, fisioterapeutas, lançamos muito mão dessa sensibilidade para fazer, como a gente já falou, medidas alternativas de manobras para ajudar o paciente. Mas também, então, às vezes, dependendo do aparelho, você tem uma numeração que, assim, quanto menor o número, mais sensível está o aparelho. Então, a gente tem que ter o cuidado para não colocar essa sensibilidade muito elevada, ou seja, com um número muito baixo, porque a qualquer toque ele vai estar disparando, né? E não é para ter essas respirações o tempo inteiro. Então, a gente deixa no meio termo, geralmente em que também, dependendo do tipo de ventilação, uma contração diafragmática, ainda que leve, o aparelho pode reconhecer e o paciente ter o disparo para um ciclo respiratório. Então, como é que a gente trabalha, que eu falei em relação ao trabalho? Nós vamos trabalhar a força muscular desse paciente, usando, se a gente coloca essa sensibilidade menor, com um número maior, o paciente vai ser mais difícil de trigar, de começar esse disparo, né, disparar esse disparo. E ele vai ter que fazer mais esforço, então eu estou trabalhando para ele forçar a musculatura, mas tudo isso acompanhado, vendo saturação, vendo uso de musculatura acessória, vendo o aspecto de cianose ou não, de agitação, a gente tem que ficar olhando para ver se o paciente tem alguma resposta inadequada, e também se faz por um determinado tempo, de acordo com o paciente, com o protocolo que o serviço tem, então isso aí tudo pode ser levado em consideração. E o disparo a fluxo, também ele se baseia na sensibilidade, só que a sensibilidade a fluxo, ela é litro por minuto. O esforço inspiratório do paciente, ele vai provocar o quê? Essa variação de fluxo. Se eu fizer um esforço muito grande para inspirar, vai uma quantidade maior de ar. Se eu fizer um esforço pequeno, vai uma quantidade menor de ar. Então, esse esforço é que vai determinar esse fluxo detectado pelo aparelho, e você vai iniciar esse disparo e entra novamente na fase inspiratória. Eu acho que essa parte aqui é uma parte essencial para a gente compreender o mecanismo. Até porque, mesmo que a gente tenha o paciente em determinadas modalidades mais modernas, às vezes a gente precisa entender esse mecanismo, porque a análise das curvas que os aparelhos trazem, a gente precisa compreender a curva de fluxo, a curva de pressão e a curva de volume, porque a gente trabalha para ver como está o paciente em relação a essas variações. Bom, e o disparo a tempo, ele não permite a participação do paciente. Você foi lá, determinou tempo, em 1 minuto, eu quero 12 respirações, eu quero, e acabou, o paciente não entra ali. Não tem iniciativa do paciente, não tem trigagem a partir do paciente. Então, a inspiração, ela vai se iniciar pela demanda de tempo. Eu quero que seja 0,5 segundo para iniciar um tempo inspiratório. Bom, ou seja, o número de vezes que o ventilador será disparado em minuto. Depende, portanto, da frequência respiratória que o profissional colocou, ajustou no respirador. Ok? Bom, e aí, gente, aqui tem umas curvas para a gente dar uma olhada. Essa curva aqui é de fluxo, que a gente falou já nas formas lá do ciclagem, nos ciclos. Então, tem a ventilação aqui, ela é controlada por volume. Aqui, a gente tem a válvula de inspiração, no caso, já aberta. Olha ali, condição de fluxo 0, né? E ainda não iniciou. Aí, a válvula de inspiração está aberta e para insuflar. Então, eu estou lá
já no 2, já enchendo o pulmão. E aí, a gente vem, ele precisa esvaziar, encheu, tá? Aí vem a parte da ciclagem, começou a fase inspiratória, a fase da ciclagem, ele precisa ir para a fase expiratória, onde tem essa deflação aqui da curva. E aí depois tem a parte de fechamento da válvula, abertura da válvula inspiratória para poder encher novamente, e aí você vai ventilar o paciente. Tem o fechamento da válvula inspiratória, a abertura da válvula expiratória e a saída de ar, e aí até você tem a parte de exalação. Então, isso tem numa curva fluxo-tempo, eu vejo ali condição de fluxo zero e o tempo que determinou. Nesse momento, a ventilação está controlada, em que você controla a condição do paciente estar. Aí você não permite que o paciente sedado, que precisa de repouso, de esforço, e então, geralmente, se é do paciente, até para evitar também a sincronia. Isso aqui é a fase do ciclo ventilatório, que a gente discutiu ali, explicou, aqui está esquematizado. Bom, e aí, compreendendo isso, a gente vem para os modos ventilatórios. Os modos ventilatórios determinam a assistência que o ventilador mecânico fornece ao paciente. Então, de que forma eu vou ventilar? Bom, eu tenho um respirador, e agora é só colocar o respirador dá que possibilidades? Porque também, dependendo do respirador, a gente vê quais são as possibilidades de ventilação que a gente pode agregar e ajustar. Então, esses modos de ventilação, eles podem ser espontâneos, e podem ser assisto controlado. Quando a gente fala espontâneo, quer dizer, espontâneo é uma coisa, assisto controlado é o outro, e esses podem ser invasivo e não invasivo, os espontâneos, os assisto controlado. Esse assisto controlado, ele vai oferecer maior suporte durante o ciclo. Ou eu estou assistindo o paciente, ajudando naquela demanda inicial que ele tem e não consegue manter, ou eu estou controlando totalmente a respiração do paciente através do respirador. Agora, esse pode ser não invasivo e pode ser invasivo, dependendo da interface, como a gente já viu. Então, um dos principais modos ventilatórios, a gente tem a ventilação com pressão positiva intermitente, que pode ser assistida ou controlada, ciclada, a volume ou a pressão. Então, é aquela que a gente ventila, eu vou liberar um fluxo de acordo com a pressão que eu determinei, ou com o volume que foi determinado, para iniciar a fase inspiratória. E aí eu tenho outro modo, que é a ventilação por pressão controlada, né, chamada PCV. Tem o outro, que é a ventilação mandatória intermitente, sincronizada, onde, dependendo, o aparelho permite você fazer a mandatória intermitente, você está mandando cada ciclo, cada fase, cada etapa da ventilação, mas você tem uma janela que permite sincronizar com o paciente. O que isso representa? Quando o paciente, se não tem essa modalidade, quando o paciente começa a inspirar, se ele não tem um drive suficientemente para garantir aquele volume, ele vai fazer uma respiração mais superficial e o volume não tem garantia. Quando eu sincronizo, é como se o respirador abrisse uma janela, opa, alguém está querendo vir, então eu vou sincronizar para ajustar aquilo que o paciente está pedindo. Então, é uma ventilação um tanto inteligente, que às vezes as pessoas usam também para ajudar na fase de desmame. E a ventilação com suporte pressórico também é uma ventilação que você mantém o sistema pressurizado também para auxiliar na ventilação espontânea, muito usado também para descontinuar ou para desmamar o paciente da ventilação mecânica. E tem ainda o CPAP, que é a pressão positiva contínua nas vias aéreas. Esse é mais usado, esse é uma ventilação não invasiva,
é muito usado em apneia do sono, é muito usado o paciente que por alguma razão ele saiu do respirador, teve alguma intercorrência que você tenta às vezes botar um CPAP para ver se ele não precisa ser reintubado. Então, para um período assim. Também se pode fazer associações, né? A mandatória intermitente sincronizada, mais pressão de suporte, posso fazer pressão de suporte mais CPAP, posso fazer a mandatória intermitente mais o CPAP. Então, os aparelhos permitem você ajustar para que você tenha essas associações desses modos ventilatórios. Bom, os modos espontâneos, como a gente já começou a falar, eles permitem ao paciente maior controle do ciclo respiratório. Se é espontâneo, aí passa a ter aquela ventilação fisiológica. O que a gente vai fazer enquanto profissional é ajustar a pressão, porque nem sempre ele consegue manter uma ventilação de toda adequada. Então, aí esse suporte ventilatório do CPAP vai ajudar a manter as vias aéreas pressurizadas, assim como a pressão de suporte também. E, às vezes, também, você tem a pressão de suporte num respirador, e o paciente, estou precisando de um respirador para outro, então, não vou ocupar um respirador para usar a pressão de suporte, se eu tiver um CPAP à parte, que você tem como usar num aparelho lá de pressão para manter pressurizada essas vias aéreas, para garantir aquele fluxo de ar que o paciente precisa em cada incursão. Bom, a assisto controlada, limitada a tempo e a pressão, desculpe, e ciclada a tempo, PCV, que a gente já falou lá no início. Quando a mecânica ventilatória está comprometida, então ela é muito indicada quando não há condições do paciente manter a ventilação, a respiração espontânea. Ou seja, ele não tem mecânica, ele não tem força respiratória, não tem drive para contrair essa musculatura para manter a oxigenação, a ventilação adequada. E ela permite melhor controle das pressões de vias aéreas e também da pressão alveolar, via Paulo. Então, permite manter melhor essas pressões para garantir essa ventilação e a perfusão, caso o que a gente viu no início tenha adequada difusão lá entre a interface alvéolo capilar. Aí mantém a pressão limitada em toda a fase inspiratória. Então, a pressão que você colocou, ela está lá. O tempo inspiratório, ele é fixo, e fluxo é livre, e geralmente o fluxo é desacelerado. A gente tem curvas de fluxos diferentes. O quadrada é a mais usada para a gente poder fazer mensuração da mecânica. Tem fluxo ascendente, descendente ou desacelerado, e aí depende do respirador que traz a configuração, e aí você ajusta. O volume corrente, em função desse delta de pressão, ou dessa variação de pressão, usado e da mecânica ventilatória do paciente. Então, por quê? Ora, se eu tenho uma pressão de 30, não me garante que aquele volume corrente que eu imaginei com 30, eu fosse dar 500 ml que vai chegar. Por quê? Porque, gente, tem todo esse trajeto, a gente vai encontrar resistência e a gente vai encontrar estruturas que vão dificultar essa massa gasosa chegar à intimidade alveolar para que ocorra a troca. Então, quando eu garanto uma pressão, não significa que aquele volume corrente está sendo ofertado, né? E aí a gente tem que monitorizar, por conta disso, o volume corrente que é expirado e também regular o alarme de volume minuto, máximo e mínimo. Por quê? Qual é o máximo? Porque, olha como o volume está lá livre, se ele tiver um pulmão muito complacente, digamos que esse volume é uma pessoa que no máximo poderia estar ventilando com 500, mas a complacência está muito boa, esse volume chegue a 600, 700. Então, você corre risco de fazer iatrogenia. Por outro lado, pode ser um pulmão que tem ainda muitos aspectos resistivos,
nesse alvéolo, e eu não consigo levar nem 300 ml de volume, né? Então, a gente tem que estar regulando esse volume máximo e mínimo para saber a margem que o paciente está ventilando, a margem de massa gasosa que está sendo ofertado para ele a cada incursão. Bom, assisto controlado ciclado a volume para manter o volume minuto. Aí eu tenho que é dado pela volume corrente vezes a frequência. E aí isso se torna mais estável, porque aquele volume que foi determinado, eu tenho garantia que aquele volume vai chegar. Mesmo em condições de dificuldade, complacência, está diminuído, aumentado, você garante aquele volume. O disparo, nesse caso, ciclado a volume, ele é a tempo, se você tiver o paciente controlado. E ele pode ser a pressão ou a fluxo. Você se vê com um tracinho ali, às vezes é uma bolinha, é símbolo de fluxo. Se o paciente tiver assistido. E é ciclado quando se atinge aquele volume corrente que foi determinado pelo profissional. Então, aquele que você prefixou, se eu botei 500 ml, eu sei que vai entrar 500 ml. A pressão nas vias aéreas, ela varia o quê? Em função da mecânica ventilatória do paciente. Então, vamos ver, tudo gira em torno da mecânica do paciente. E essa mecânica é dada pelas condições fisiológicas que se encontra o sistema respiratório. E aí a gente precisa monitorizar o pico de pressão, ou a pressão inspiratória, quando ele inspira, aquela fase inspiratória, eu vejo onde foi o manômetro ou a curva, e aí a gente tem o quê? Uma ligeira queda que dá uma estabilidade que corresponde à pressão de platô. E aí a gente vai regular o alarme da pressão inspiratória de via aérea, para que não tenha uma pressão muito elevada e a gente não cause dano. É um modo que é usado para se medir, portanto, pico de pressão e platô, que, por sua vez, essas duas pressões, elas servem para calcular as complacência e resistência do sistema respiratório, sob um fluxo inspiratório, principalmente constante de onda quadrada, que a gente já falou. Se o paciente está em outra modalidade de ventilação, e a gente precisa calcular esse pico e o platô, a gente coloca esse paciente para essa modalidade e vai calcular pico e platô. E aí aqui a gente tem um gráfico mostrando volume, curva de volume, fluxo e pressão, né? Volume, ml, fluxo litro por minuto e pressão em centímetro de água. E vocês olharem, condição, tem a linha de base, digamos que é o nosso zero lá do manômetro, né, do respirador, ou do monitor, né, que possa estar acoplado no respirador. O que essa linha de base representa? O volume ali, digamos que está com 500 mais ou menos ml de volume, né, variável até um limite máximo que você determinou. E esse fluxo é a condição que ele inicia, a força que ele colocou para atingir o seu pico. E depois ele desce. Essa descida ali, onde tem uma segundazinha, a curva tem um ponto, e tem assim, antes de fazer uma inflexão, para ele poder reiniciar a outra fase, ele foi a zero. Então, condição de fluxo zero significa que aí, nessa de fluxo, eu não tenho nenhum nível de PIP, não tenho nenhuma pressão no final da expiração, por isso, ela foi a nível zero. Já aqui na linha de pressão, se a gente colocar uma PIP, o que nós vamos ver? Nós vamos ver que na expiração, essa linha ela não chegou na linha de base, não chegou em zero, ela ficou em 5. Então, por aqui, a gente já vê que esse paciente está ventilando com 5 de PIP. Essa pressão que a gente vê aqui em azul, de pressão alveolar, porque eu tenho essa quadrada, é a curva de fluxo, e... Oi? Tudo bem? Representa a pressão alveolar. Ora, se eu tenho um pico de pressão e depois inspiro, eu tenho uma estabilidade alveolar, essa pressão ela é menor do que a pressão de pico.
Quando essa pressão está muito próxima da de pico, significa que alguma coisa não vai bem. Eu tenho muita resistência dentro dessas unidades alveolares, né? E aí a gente vem a ventilação mandatória intermitente, onde o suporte ventilatório ele é determinado pela frequência da ventilação mandatória intermitente. Então, se eu determinei a frequência, e aí eu vou ver quanto eu tenho. Se o paciente já tem algum drive, eu coloco uma frequência um pouco menor para que dê suporte para ele entrar com a frequência dele, até para evitar o desuso da musculatura e entrar... depois você precisa trabalhar para resgatar essa força muscular. O respirador libera um volume previamente determinado a cada intervalo regular. Então, se eu determinei uma frequência X, eu tenho aquele tempo, em 1 minuto vai ter tantas frequências que foram pré-determinadas. Fora desses ciclos pré-determinados, o paciente respira espontaneamente através do circuito do ventilador. Às vezes, essa respiração ela não chega nem a ciclar o aparelho, mas dependendo do drive que ele tiver, vai disparar esse aparelho para uma frequência, uma respiração, uma incursão completa. E se ela é sincronizada, o aparelho percebe que o paciente está respirando e ele manda a pressão para complementar aquela força que ele não teve e garantir aquele volume. Logo, gente, a frequência e o volume corrente, eles vão variar de acordo com a necessidade e a capacidade individual de cada paciente. No entanto, ela pode aumentar o trabalho respiratório, porque se nessa janela o drive do paciente estiver muito pequeno, ele faz esforço, mas ele não consegue. Daqui a pouco ele faz esforço e não é agraciado com um ciclo completo, onde ele tem a ventilação adequada e, consequentemente, a troca. E aí a gente tem a mandatória intermitente sincronizada, a vantagem dela em relação a cisto controlado é que ela tem melhor sincronismo entre o paciente e o ventilador, dá para perceber. Menos necessidade de sedação, porque o paciente aqui ele não precisa estar sedado agora. Então, se eu vou sedar o paciente, colocar em cima, não tem sentido. Está controlado. Então, coloca sem deixar uma janela, porque eu posso estar ali perpetuando a paciente quando começa a acordar sem drive inspiratório e fazer esforço desnecessário. Menor tendência à alcalose, né, respiratória, porque tem, e menor pressão média da via aérea, e ajuda a reduzir risco de barotrauma, de pressão, né, muito elevada. Se diz barotrauma quando tem pressão elevada, e às vezes usam a expressão volutrauma se o volume é muito elevado. Mas um volume muito elevado, eu digo que tudo é barotrauma, ele acaba traumatizando pelo aumento da pressão que ele vai provocar, então é barotrauma. E, consequentemente, as alterações hemodinâmicas, principalmente se tiver relacionado à pressão relacionada à presença de alto PIP. Mantém ainda a resistência muscular, porque ela vai possibilitar a respiração espontânea. Então, como a gente falou, tem aquela janela para o paciente respirar. Mas, exatamente por ter essa janela, e o paciente não ter um drive completo que satisfaça a necessidade daquele volume inspiratório, ele pode aumentar o trabalho respiratório. Não sei se eu estou correndo muito, mas... E aí a gente tem a ventilação com pressão de suporte, né? Essa ventilação de pressão de suporte, ela é ciclada a fluxo. Ela é o disparo da válvula de demanda, e é uma pressão pré-determinada, e ela é mantida até que caia 25% do fluxo. Então, tem uma pressão, chegou a atingir aquele fluxo, é mantido até que esse fluxo, ele desça a 25%. Então, vai quando ele começa a cair, chegando a 25% esse fluxo inspiratório, aí o paciente... aqui esse fluxo respiratório do seu valor máximo para o paciente. É uma ventilação confortável, já que o paciente ele tem um controle sobre o ciclo respiratório, né? Então, tem o fluxo, percebeu que o paciente está querendo entrar, chegou a 25, ele cai para deixar o paciente respirar. Pode ser associada ao suporte ventilatório total ou parcial, né, no caso assim. Vencendo a resistência do tubo,
e do circuito durante uma respiração espontânea. Por isso que, às vezes, é usada pós-extubação, se o paciente tiver algum problema, ou usado também como método de desmame, de descontinuação do paciente do processo ventilatório. Bom, o suporte ventilatório total, ele requer altos valores de pressão de suporte. Ou seja, se eu vou ventilar o paciente totalmente só com pressão de suporte, onde ele não tenha nenhuma incursão própria, eu vou ter que vou colocar uma pressão alta para garantir aquele fluxo inspiratório, garantir aquela massa gasosa. Até porque valores que estão baixos, acaba o quê? Você hipoventilando o paciente e não vai garantir aquele massa gasosa, e a troca você vai estar comprometendo. Então, não dá para expandir bem esses alvéolos, e aí você acaba comprometendo tanto a ventilação como a perfusão, como a gente viu no início. Se eu não tenho ventilação, eu vou ter um espaço morto, deliberado por uma questão iatrogênica, porque eu botei PSV e não coloquei a pressão que deveria para garantir a massa gasosa. E aí, gente, a monitorização, ela deve ser bem acurada, bem cuidadosa, até porque não se garante o volume, e muito menos o volume minuto. Se eu não sei, a cada incursão, qual é o meu volume corrente, no minuto eu não sei qual foi o volume minuto, né? Então, a pressão de suporte, a PSV, a ventilação, a pressão de suporte, ela pode ser mal tolerada em pacientes que tenham elevada resistência nas vias aéreas. Então, por exemplo, paciente que tem DPOC, porque ela não vai diminuir a autopipe, que por aumentar o trabalho respiratório, ela pode inviabilizar o uso de pressão, ventilação de pressão de suporte nesses pacientes. Então, assim, se é um DPOC, são pacientes, categoria de pacientes que normalmente eles mantêm uma PIP intrínseca ou autopipe. Alguns chamam PIP oculta, porque esse paciente ele não consegue esvaziar. E se a gente for olhar aquela curva de fluxo, ele não chega, antes de chegar na linha de base, ele faz um desvio, que aquilo representa um trabalho, esforço, que é feito pela presença de autopipe. Então, tem como se acompanhar se tiver um monitor de curva constantemente, né? Se não tem, como é que a gente pode fazer essa mensuração de autopipe? A gente vai ver lá na frente um pouquinho. Bom, e aí pode ocorrer o quê? A sincronia durante o uso da ventilação de pressão por suporte na modalidade total da assistência ventilatória. Eu digo quando é total, quando você mantém as incursões respiratórias no minuto, sem que tenha participação do paciente. Então, muito cuidado, porque a pressão elevada, eu posso induzir mais o autopipe. E se a gente coloca uma pressão muito baixa, eu não garanto aquela ventilação corrente, nem o volume minuto. Então, exatamente como ocorre na ventilação assisto controlada e como ocorre na ventilação mandatória intermitente sincronizada. No momento, essa pressão de suporte, ela não é uma modalidade, então, adequada para abordagem somente inicial no quadro de insuficiência respiratória aguda. Por quê? Porque ela tem uma janela para permitir o paciente. E não tem sentido você colocar uma pressão de suporte e sedar o paciente. Você sedou o paciente, eu tenho pressão, mas eu não garanto o volume. Então, como é que fica? Então, não é usado para esses casos de insuficiência respiratória aguda, ok? Bom, e aí, tem umas coisas interessantes. Como é que eu vou começar, se eu intubei o paciente, fiz tudo, o paciente precisa de um respirador. Então, como é que a gente vai ajustar inicialmente? Qual é a recomendação? O que o consenso diz? A frequência respiratória, o normal, de 12 a 20, nós vamos considerar, aliás, parando para iniciar o suporte ventilatório. Quando é que eu sei que o paciente
precisa ir para a ventilação mecânica. Claro, são diversos parâmetros que devem ser considerados, e às vezes não são todos ao mesmo tempo. E tem alguns que a gente, dependendo das circunstâncias, nem se tem condições de avaliar. O que se observa é o paciente com muito esforço respiratório, e se tem condições, a gente viu a condição de oxigenação dele. Então, esses sinais de esforço muscular, de trabalho aumentado, de fadiga muscular, sudorese, de saturação, já recomenda que o paciente vai precisar de ventilação mecânica. Então, essa frequência respiratória estiver maior do que 35, é indicação isolada? Não. A gente tem que fazer associação com outro, mas fique atento, porque, de repente, com essa frequência, vai ter outros comprometimentos que vai levar para iniciar a ventilação mecânica. Bom, o volume corrente é mililitro por quilograma. A recomendação atual, em torno de 5 a 8. Quando eu comecei a trabalhar em ventilação mecânica, colocava assim, 10 mililitros por quilograma de peso. Aí um paciente enorme, obeso, mas muita massa gorda, não significa que ele tenha um pulmão enorme. E aí, gente, muitos problemas às vezes aconteciam, porque você colocava um paciente que pesa 100 quilos, eu vou botar 1.000 ml de volume corrente, é complicado. Então, aí tem outros fatores, outros cálculos que faz para dar através do peso ideal para aquele paciente. Então, esse volume corrente, se ele tiver menor do que 5 mililitros, aí a gente tem que considerar, por quilograma, considerar a necessidade, porque o paciente está hipoventilando. Essa capacidade vital, nem sempre ela é mensurada, né? A gente mede muito em paciente o uso de ventilômetro, dá para, eu tinha até o ventilômetro, eu não lembrei onde estava, ia mostrar aqui, para você medir essa capacidade vital, ela fica em torno de 65 a 75, normal. Se tiver menor que 50, o paciente já não está com toda a sua capacidade inspiratória e expiratória para manter a respiração espontânea. E aí o volume minuto, né, litro por minuto, que é de 9 a 6, se tiver maior que 10, também ele tem indicação. Porque, olha só, então eu tenho uma capacidade vital diminuída e um volume minuto aumentado, porque começa a respiração muito rápida, mas superficial. Então, teu volume minuto pode aumentar, mas tua capacidade vital está diminuída e o volume corrente também. Outro fator, a pressão expiratória máxima, que é dada em centímetro de água. O normal é de 80 a 120 no adulto jovem. Se ela tiver maior que menos 25, porque abaixo disso você não consegue mensurar, e 20 já é falência da musculatura, não tem mesmo como mensurar, já é indicativo de ventilação mecânica. Tanto que em alguns protocolos, de alguns serviços, o que se vê é que a pressão expiratória máxima, como preditor para retirada da ventilação mecânica, que diz respeito principalmente à força da musculatura inspiratória, em especial, vamos destacar aqui o diafragma, ela tem que estar superior a menos 25. Porque se você tirar um paciente com todas as outras coisas resolvidas, e ele sem força muscular nenhuma, ele não tem drive para negativar essa pressão e fazer com que tenha um volume de massa para garantir a ventilação. E aí vem as consequências todas de uma má ventilação. A pressão expiratória também, que pode ser feita tudo pelo mesmo aparelho, no adulto jovem é de 80 a 100. Também considerar para a ventilação mecânica se ela tiver menor que mais 25, porque não tem como o paciente manter essa expiração adequada e também ela está muito ligada ao mecanismo de tosse. Ele não tem, se for um paciente hipersecretivo, principalmente, ele vai acumular e não tem como ajudar na expectoração, ainda que seja para levar para a via aérea superior para aspirar essa secreção. A pressão parcial, aliás, o espaço morto, em torno de 25 a 40. Se tiver
maior que 60, aumentou esse espaço morto, tem área ali que tem ventilação, aí nós partimos para aquele espaço morto aumentado e precisa colocar em ventilação. A pressão parcial de CO2 é que saiu de 35 a 40. Algumas variações na literatura, mas isso é do consenso. Se tiver maior que 50, independente da pH, esse paciente está indicado para iniciar a ventilação mecânica. E a PaO2, PaO2 com FO2 de ar ambiente, que é 0,21, ela deve estar maior que 75. Se tiver em torno de 50, maior que 50 e abaixo de 75, é recomendado que o paciente vá para a ventilação mecânica. Como é que a gente vê essa relação? Pela gasometria. Então, o paciente muito hipoxêmico, e aí tem que levar para a ventilação mecânica. Essa diferença alvéolo arterial de oxigênio, também, se tiver muito elevado, maior que 350, com FO2 de 100%, esse paciente precisa ir para ventilação mecânica. E essa PaO2, FO2, que é o basal, né, sem considerar esse oxigênio alveolar, se tiver menor que 200, o paciente tem indicação de ir para ventilação mecânica. Nos quadros de SARA grave, geralmente, esses pacientes, essa relação PaO2 e FO2, ela está abaixo de 200, então, estando 200, ele já está indicado aí para ventilação mecânica. Desses aqui, o que é mais fácil a gente ver para levar para a ventilação mecânica, no dia a dia, numa emergência, que a gente não dispõe ainda de tempo, ou gasometria, e nem tão pouco tem tempo para fazer, ou condição do paciente para fazer todas essas mensurações, a frequência respiratória e o esforço muscular, mesmo sem mensurar, e essa relação PaO2 e FO2. Tá? Bom, e aí a gente vem para aquela que chama mecânica respiratória. São as forças que movimentam esse pulmão e a caixa torácica, ainda associadas às resistências que elas precisam superar para realizar o movimento. Então, quando a gente inspira, eu tenho fluxo, eu encontro resistência, esse fluxo encontra resistência para impulsionar esse volume gasoso, vai encontrar essa resistência através das pressões que encontra em todo o sistema, e também tem complacência, a capacidade de receber aquele volume e voltar ao seu estado de repouso passado aquela condição de fluxo zero. Né? Então, as forças que geram o processo respiratório, nós temos fluxo, que é o deslocamento de ar. Esse fluxo, ele pode ser, se eu coloco um fluxo muito alto, esse fluxo ele vai turbilhonado. E um fluxo muito elevado, ele vai aumentar a resistência no sistema e o não aproveitamento daquela massa gasosa que vai ficar turbilhonando dentro daquele conduto, daquele sistema. A pressão é a força necessária que é feita para gerar um fluxo. Né? Eu tenho que ter uma pressão, porque senão, se eu não tiver pressão, aquele fluxo fica condição zero. E elasticidade, que é o retorno ao estado original após retirada aquela força externa do tórax e do pulmão. Então, a elasticidade que existe. Opa. Bom, a complacência é a variação do volume sobre a variação de pressão. Então, quando eu tenho volume e pressão, essa capacidade que a gente tem de retomar cessado a pressão, a gente tem essa complacência pulmonar. E essa complacência, ela pode ser total ou a complacência do sistema só respiratório. A resistência é a força que se opõe àquele movimento. São os componentes não elásticos do pulmão, que são as vias aéreas, tecidos que resistem àquela alteração de volume.
Se alguém tiver com broncoespasmo, você tem um componente que vai dificultar, um corpo estranho vai dificultar aquela passagem. O fluxo é o movimento de gás, consequentemente, o deslocamento de um gradiente pressórico entre dois pontos. Ele varia com a condição física do pulmão do paciente, e como ele varia, ele vai alterar o volume corrente. Então, eu posso determinar uma pressão para um fluxo X, mas se o fluxo encontra resistência, dependendo da condição, eu não vou garantir aquele volume. É o que a gente falou, esse fluxo ele pode ser laminar e pode ser turbulento. O laminar é mais aproveitável, que eu consigo adequar aquele fluxo para o volume de massa gasosa que você quer. E aí esse padrão de onda que a gente falou pode ser sinusoidal, constante ou quadrada, que é o mais usual nos respiradores, e até melhor para a gente fazer a monitorização. Ele pode ser ascendente, descendente e exponencial. Bom, e aí a gente precisa mensurar essa mecânica, né, essa pressão inspiratória máxima e a pressão expiratória máxima. A pressão inspiratória máxima, a gente mede a partir do volume residual. Lembra lá de volumes e capacidade? Então, o que eu vou fazer? Expiro o máximo e depois eu vou inspirar o máximo que eu puder. Então, tudo que eu conseguir colocar para fora, a partir daí, meu volume residual, eu vou fazer a inspiração. O normal é de menos 90 a menos 120. Disse que a fraqueza de menos 70 a menos 45, fadiga de menos 40 a menos 25 e falência a menos 20. Então, para indicar para a ventilação mecânica, tem que ser maior do que menos 25, senão você não consegue avaliar o paciente. Esse aqui, e a PE máxima é a partir da capacidade pulmonar total. Então, para eu soprar, eu vou ter que encher o máximo pulmão que eu puder e depois soprar o máximo que eu puder. É a força de exalação, é a força da contração da musculatura expiratória. O normal de 100 a 150 centímetros de água, e ele tem relação com a efetividade da tosse. E aí esse aparelho aqui já é um aparelho mais moderno, que é um aparelho digital, mas existe o analógico. Então, na época ainda que eu vivia, que eu morava dentro de UTI, a gente usava esse analógico. Então, a gente usa isso aqui para adaptar. Se eu quero, tem uma válvula que a gente adaptava, aqui, uma válvula unidirecional. Então, dependendo da forma que colocar, eu vou avaliar a pressão inspiratória ou a pressão expiratória. E aí, isso, você precisa tirar o paciente, desconectar o tubo e coloca bem naquele adaptador do tubo. Mas a gente vai fazer isso quando o paciente apresentar melhoras ou condições de você tirar ele do respirador para você poder fazer essas medidas. Né? Alguns aparelhos já trazem alguns resultados efetivos, assim, de valores, né, a essas pressões musculares, ins e ex. Uma pessoa que está fora desse valor normal, da expiração, ele vai ter dificuldade de tossir e vai acumular secreção. E aqui, gente, a gente tem um gráfico mostrando a presença de auto-PIP. Eu tenho 1 litro por minuto, tem a onda quadrada, que é a onda de fluxo, que a gente percebeu ali, e eu tenho a expiração normal. E tem a expiração do paciente, essa expiração que está em amarelo. Quando o paciente está expirando, o normal é que ele venha para a linha de base, condição de fluxo zero, e que não tenha auto-PIP, mesmo que a gente tenha PIP fisiológica. Se eu vou avaliar isso no ventilador, só com curva, a gente vai perceber que ele tem a exalação e ele não consegue atingir a linha de base porque ele aprisionou o ar. Então, ali, dependendo do manômetro, quando tiver, você vai saber qual é o valor de auto-PIP. E aí vem aquela discussão que para tratar auto-PIP, a gente usa PIP igual ou ligeiramente mais elevado. Quando a gente pensa em termos de trabalho com o paciente que tem broncoespasmo, um paciente que está em crise, como é que a gente faz para melhorar
essa condição de alto PIP só com um trabalho de exercício? A gente trabalha inspiração 1 para 1, freno labial com retardo expiratório, que aí dá tempo você deslocar os pontos de igual pressão e ir ajudando esse paciente a melhorar. Então, essa expiração, ela é incompleta e resulta nessa presença de alto PIP. Alguns aparelhos já te dá já número mesmo lá, essa monitorização de alto PIP. A resistência é a pressão encontrada entre a boca e os alvéolos, dividido pelo fluxo. Então, resistência é a variação de pressão dividido pelo fluxo. Faltou um pontinho ali. O valor normal de 4 a 8 litros, 4 a 8 centímetros por litro por segundo. É a pressão da boca, é a pressão inicial na inspiração, ou pico de pressão, ou pressão inspiratória, ou P, ou PI, isso aqui são as variedades que vocês vão encontrar na literatura para dizer uma mesma coisa. Porque, embora a gente esteja falando de resistência, essa resistência ela é dada pela pressão. E a pressão alveolar, ela representa a pressão de equilíbrio dos alvéolos. E ela vai corresponder à pressão de platô. Então, quando eu inspiro, eu tenho uma curva, eu tenho um pico lá em cima. E aí, quando tem um equilíbrio entre os alvéolos, essa pressão é a dita pressão de platô, que representa o equilíbrio alveolar. Quer dizer, as constantes de tempo de enchimento de um alvéolo, principalmente em condição patológica, tem muita variedade. Então, às vezes se calculava essa constante de tempo. Então, o alvéolo quitação, ele vai encher num tempo menor. Mas existe fisiologicamente aqueles poros de Crohn que faz com que um alvéolo que ele está bem, ele vai se encher mais. E ele precisa passar, aí para ele manter aquele equilíbrio, ele vai passando pelos poros de Crohn, aquele volume de massa para o outro alvéolo que esteja em condições de hipoventilação. E aí a complacência é a variação de volume por variação de pressão, normal no adulto jovem, em torno de 200 mililitros por centímetro de água. A pressão de expansão normal, quando vai expandir normal, né, é menos 20, até menos 10 é considerado normal. Mas depende do pulmão, que a gente falou do tamanho do pulmão de cada paciente. Altas pressões vai fazer o quê? Tornar o pulmão rígido. Então, a gente falou, se eu boto muita pressão, eu vou acabar lesando e mantendo e deixando, proporcionando rigidez nesse pulmão. Se ele está rígido, a complacência do sistema respiratório, que a parte que tem os alvéolos, ela vai estar diminuída, que é a parte elástica, ele vai estar diminuído. E uma complacência diminuída, ela vai influenciar também na parte ventilatória e na condição de troca gasosa. Então, vocês vão encontrar essa variação CERST ou CRS, é tudo para complacência estática. E como é que a gente vai calcular? O cálculo dela é dado o volume corrente, dividido pelo platô de pressão, menos a PIP que você colocou, que é a PIP fisiológica colocada no respirador. Alto PIP não tem como você determinar para colocar nessas medidas. E essa complacência estática, ela representa a impedância das unidades alveolares funcionantes, porque aquela que não está funcionando, por atelectasia, por nódulo, ela não entra porque não permite a entrada do volume, e a gente precisa calcular com base no volume. Já a complacência dinâmica, que entra todas as estruturas, ela representa a impedância total do sistema respiratório, gradiente costal, que vai resistir toda essa circunstância, o volume corrente, menos dividido pelo pico de pressão. Aí eu entro todas as pressões, né, do sistema, menos a PIP, normal de 50 a 80. 100 mililitros por centímetro de água. E aqui, gente, nesse gráfico, nós estamos vendo pressão, condição de pressão, ali a linha tracejada de 0, e a gente tem a pressão associada ao fluxo, a linha tracejada que está ascendendo, e eu tenho aquele númerozinho 1 que ali me representa a pressão de pico. Então, o máximo que eu inspirei, cheguei em cima. Quando começo a fazer uma depressão para dar estabilidade alveolar, nesse momento aqui a gente tem a pressão de distensão pulmonar. Ali os alvéolos que estão participando, é aquele equilíbrio. E esse ponto 2 é a pressão chamada de platô.
Então, aqui eu vou calcular a complacência do sistema respiratório, que é a complacência que tem mais condições de elasticidade, e a outros mais rígidos calculado com a pressão de platô. Bom, a gente calcula valores, mas quando se olha essa curva, tá? Eu tenho o final do fluxo inspiratório, mostrando lá onde termina a pontilhada, né? Entre o 1 e o 2, e aí você tem, estabilizou, começa a expirar. Mas quando você olha esse gráfico, se eu tenho o número 1 e o número 2, antes de começar a expiração, se ele estiver muito diferente, significa que a pressão de pico e a de platô, ela está muito grande. Essa diferença grande vai me dizer que a complacência do sistema respiratório, ela está baixa. Então, independente de fazer o cálculo, analisando essa curva, a gente já sabe que alguma coisa não vai bem. Então, precisa melhorar essa complacência do sistema para melhorar a ventilação do paciente. E aqui nesse outro gráfico está mostrando fluxo, pressão e o volume. E a gente chama a atenção aqui, se aquele fluxo primeiro, ele foi lá para a linha de base, eu não tenho auto-PIP, tá ok. A pressão traqueal, aqui a gente tem o pico de pressão, que tem aquela linha tracejada em cima, né, mostrando lá o pico de pressão, e tem a pressão de platô. E aqui você tem a pressão expiratória total do sistema. E ali do lado é a fórmula que a gente já mostrou. E o outro está mostrando o volume que você conseguiu numa ventilação controlada, volume para poder fazer essas mensurações. Bom, aí a mensuração da resistência das vias aéreas e da complacência estática do sistema respiratório na ventilação controlada, no modo controlado. Tudo que a gente já falou está sintetizando aqui. A gente tem uma linha de pressão de via aérea, onde está mostrando a PIP, e esse paciente, no caso, está ventilando com 5 de PIP. Veja que a linha, o tracejado para ter o pico de pressão, que é essa azul, que está lá 40, ela começa não na linha de base de tempo, ela começou já em 5, porque a gente colocou para esse paciente uma PIP de 5. Então, quando vai se fazer esse somatório, para não ficar retirando a PIP externa e complicar a situação, às vezes, do paciente, que ele precisa dessa PIP, então você faz essa redução da quantidade de PIP que foi colocada. 40 para 10, a gente tem 40 para 30, a gente tem uma diferença de 10. Não é uma diferença tão grande para dizer que esse paciente tem um problema severo no sistema respiratório específico, na complacência. Então, considerando o volume corrente de 500, um fluxo de 60, ou 1 litro por segundo, e a onda quadrada, tem como se perceber a pressão das vias aéreas e a pressão alveolar, que é PALV ou PEL, e dá para calcular aquilo que a gente falou lá na frente, está aqui, dá para vocês treinarem aí para ver como se calcula e vai chegar. A resistência de via aérea está 10, tá bom? A complacência está 20, ainda uma complacência ruim, né? Por esse volume que foi colocado e essa diferença de 10. Bom, e aí, gente, como é que a gente vai regular inicialmente esse aparelho? Os modos ventilatórios. Tem que reavaliar sempre o paciente de acordo com o quadro clínico. Não existe uma fórmula matemática, mas tem algumas recomendações. Primeiro, se eu não sei ainda como fazer, eu coloco, não é que eu não saiba como fazer, mas é um momento de emergência, vou colocar no assisto controlado, ciclado a volume ou a tempo e limitado a pressão. Um volume inicial, você coloca de 6 ml por quilograma de peso, é o predito inicialmente, e depois reavaliando para ir reajustando e dependendo da situação, até mudar a modalidade ventilatória. A fração inspirada de oxigênio que o respirador dá, você vai medir, dada ali pelo blender, e você vai ajustar esse blender para FO2, de modo a manter uma saturação, que geralmente é mais disponível, um oxímetro, mantenha de 93 a 97. A frequência respiratória inicial de 12 a 16,
o fluxo inspiratório ou o tempo inspiratório para manter inicialmente uma relação em Zs em 1:2 ou a 1:3, né? Se eu tiver uma paciente asmática, eu vou começar ele 1:3, que eu tenho que ele precisa esvaziar mais o pulmão para poder melhorar a condição ventilatória, ter uma nova incursão e garantir melhor volume. Então, tá aqui, o DPOC ele pode iniciar com uma frequência menor que 12, e em doenças restritivas, aí eu boto uma frequência maior. Mas sempre reavaliar com a gasometria. Agora, mudou qualquer parâmetro, essa gasometria só deve ser feita depois dos 20 minutos ou em torno de 30 minutos, depende do protocolo do serviço. Mas menos de 20 minutos não deu tempo a oxigenar todas as estruturas, óssea e toda, para você ter uma garantia de quanto está esse oxigênio. A PIP, o PIP, aí tem gente que acha que ele é masculino, que ela é masculina, é feminina, aí tanto faz. O nível de PIP ou da PIP, a gente coloca fisiológico, é considerado de 3 a 5, inicialmente. Mas claro que um paciente que está com SARA, um pulmão muito rígido, essa PIP é brincadeira, ainda você tem que, às vezes, fazer uma curva de inflexão, dependendo do respirador, para poder determinar o nível de PIP, para colocar. Aí vai definir o tipo do disparo do ventilador, disparo mais comuns é a tempo, e o modo controlado pelo ventilador, como a gente já viu, e pelo paciente a pressão e fluxo, porque ali eu estou assistindo, tem como paciente ainda ajudar, chamado disparos pneumáticos. E aí a gente deve ajustar, que a gente falou lá no início, a sensibilidade, que é para evitar o alto disparo e evitar um esforço desnecessário do paciente para trigar o aparelho. E aí a gente tem que ter cuidado na umidificação e no aquecimento, porque uma das propriedades, sabe, do nosso sistema respiratório, umidificar e aquecer esse ar. Se o aparelho tiver um sistema de backup para apneia, a gente vai acionar esse backup, tem alguns aparelhos que tem, e ajustar o parâmetro de apneia. Então, se o paciente numa janela, ele fizer uma apneia de 10 segundos, é muito tempo, dependendo da condição do paciente, então você vai ajustar esse parâmetro para que, se chegar em 10 segundos, o paciente fizer a apneia, o backup ele vai acionar e vai mandar uma incursão respiratória para garantir a ventilação. Sempre observar as curvas de volume corrente, pressão e fluxo. Aliás, gente, falar aqui em ajustar parâmetros, qualquer respirador, mesmo que não tenha um backup de apneia, mas às vezes ele traz de pressão. E o que a gente vê, e que eu vivenciei muito tempo, nesses 21 anos dentro de UTI, é que isso não é geral, mas tem coisas que podem acontecer. Principalmente os plantões noturnos, onde o paciente fica mais, está secretivo, não porque é noturno, porque passa mais o tempo de aspiração, e essa secreção, ela é uma resistência, ela é uma pressão, vai aumentar a pressão lá dentro, e o que acontece? Se você bota esse parâmetro, essa regulagem de pressão, assim, vai inspirar, ele vai estar com, e vai, uma pressão mais de 40, 50, você vai causar danos. Então, isso é muito importante a gente observar. Aspirar o paciente, em vez de aumentar a margem da monitorização, a margem de regular aquele alarme para o paciente não alarma, porque o parâmetro, a ventilação está lá em cima, regular aquele monitorização, e aí você, quando vai ver o paciente está com esforço maior. Regular, né, esses alarmes, a oximetria de pulso tem que estar acompanhando, e a gasometria inicial, após 30 minutos, que regulou o aparelho. Não adianta colocar logo e sair logo pedindo a gasometria, tem que ter pelo menos 30 minutos. Enquanto isso, vai observando pelo esforço, pela oximetria. Bom, e aqui, gente, a gente está mostrando um respirador, esse aqui é o B de 6.400. O 8.400, ele vem com um monitor, né, de tela. Se vocês observarem, do lado direito tem a paciente, do meu lado esquerdo está aqui a parte de aspiração, mas ali a gente vê uns tubos verde e amarelo,
e tem um botãozinho bem nesse quadradinho aqui logo, perto desses fios todos, se chama o blender. O blender eu vou ajustar essa fração inspirada de oxigênio, quanto a gente quer de fração inspirada aí. Acima dessas linhas que a gente está vendo ali, a amarela e a verde, eu tenho uma válvula de exalação. Então, ali é o circuito que vem do paciente, ele vai para aquela válvula. Às vezes, essa válvula se fecha, emperra de secreção, é colocada ao contrário. Então, a gente tem que saber como montar esse circuito para poder funcionar adequadamente. Então, quando a gente não tem, às vezes, o monitor, tem coisas que a gente pode fazer uma pausa inspiratória, né? O paciente inspirou, o aparelho ciclou, ele está iniciando a fase inspiratória, vai iniciar a ciclagem, a gente oclui essa válvula de exalação, dá aquele tempo e você observa no manômetro que tem aí no respirador, né, essa pressão. Então, eu vejo o pico, como começou, e depois, se eu fizer essa pausa inspiratória, dá tempo, equilíbrio das pressões alveolares, aí eu tenho o platô. Se a gente quiser perceber se o paciente tem ou não auto-PIP, aí o que faz? No final, antes dele começar, imediatamente antes de começar uma inspiração, se ocluir essa válvula, você vê a subida desse ponteiro e você tem como ver. Então, nem sempre os aparelhos têm curva, que encarece muito, e a gente consegue fazer muita coisa. E aí a gente tem a parte de determinação dos parâmetros e tem a parte inferior, que são a parte do alarme, e tem, inclusive, a sensibilidade. Esse reservatório que tem aqui, tem um quadrado maior e tem um reservatório de água, ali se chama umidificador. Ele é aquecido, e de lá é que vai sair o sistema que vai para o paciente. Então, é fácil a gente compreender. Sai da umidificação para o paciente e volta pela válvula de exalação. Como é um sistema úmido aquecido, tem que ter cuidado, porque às vezes precisa expurgar esse volume que é coletado aí nesses tubinho que está perto da cama. Interessante perceber se a paciente está traqueostomizada, e ali a gente tem ali do lado um sistema de aspiração fechado, porque ventilar um paciente com altos níveis de PIP, altas frações inspiradas de oxigênio, e para aspirar precisar ter que desconectar do respirador, e às vezes se for um paciente muito secretivo, várias vezes aí pode complicar. Então, o ideal é que se tenha esse sistema fechado, que não, além de não precisar de luva, você não precisa desconectar o paciente dessa situação. E às vezes também a gente dá lança-mão para monitorizar o capnógrafo, que vê o teor de CO2 de CO2 que é exalado, para também ter ideia da ventilação. E ele geralmente ele é acoplado próximo ao início do tubo de exalação do paciente. Então, basicamente, gente, é isso aqui, e a gente vê ainda a parte em termos de ventilação. Bom, o paciente está aí, eu preciso tirar do respirador. Então, eu preciso fazer esse desmame ou essa descontinuação. Como é que a gente vai fazer? A gente vai avaliar as mesmas, às vezes, alguns parâmetros que me indicaram para o paciente ir para a ventilação, parâmetro que eu vou usar para retirar. Essa relação PaO2 e FiO2, com FiO2 de menor ou igual a 4, 0,4, e uma PIP de 5 a 8 centímetros. Ele tem que estar nessas condições. Se ele tiver com PIP de 10, não tem condições de tirar. Se esse paciente estiver ventilando com 65, 70 de FiO2, não tem condições de tirar. Hemodinamicamente, esse paciente tem que estar estável, boa perfusão tecidual, com doses baixas de droga vasoativa ou sem droga vasoativa, e não está fazendo arritmia. O paciente ele deve ser capaz de iniciar algum esforço inspiratório, que eu sei que aí a musculatura já está trabalhada. O balanço hídrico ele deve estar zerado ou negativado nas últimas 24 horas, e o sucesso da extubação, se ele passar mais de 24 horas sem reintubação. Às vezes é um paciente que sai, mas ele está traqueostomizado, ele sai do ventilador e fica na traqueostomia 48 horas sem necessitar voltar para o ventilador mecânico. E aí, gente, existe uma infinidade
de preditores de sucesso de desmame. O principal deles, para mim, é a condição clínica do paciente. Então, quando o paciente vai para o respirador, a preocupação já é trabalhar para retirar. Mas se trabalha para tirar quando a situação que levou o paciente para a ventilação, ela está controlada ou revertida. Senão, não tem como tirar, porque a causa da insuficiência foi exatamente a doença de base, ainda está lá, e não está ainda no controle. É um volume minuto, né, medido no respirador, que ele deve estar menor do que 10 a 15 litros por minuto. E tem outras medidas na ventilação espontânea, que você mede de 1 a 2 minutos, que é a frequência respiratória, ela deve estar menor do que 30, entre 30 e 38. O volume corrente deve estar maior do que 325, entre 325 e 408, considerando 4 a 6 mililitros por quilograma. E esse índice é o que chama índice de respiração rápida superficial, que é muito usado. Existem diversos, índice de CROP, índice, tem um monte de índice aí. Mas, às vezes, desnecessário e mais trabalhoso dentro de uma UTI que é ser resolutiva. A não ser pacientes especiais que precisem, um respirador que te dê essas avaliações, fica mais fácil. Mas se eu tirar do respirador com um ventilômetro, aí sim, o paciente já mostrou condições de retirada, pega o ventilômetro, adapta no tubo, e aí você mede a frequência e no minuto e vê o volume corrente. Se esse valor der menor que 105, o paciente ele está em condições, ele vai tolerar a retirada. Agora, às vezes o paciente volta, não por conta de falha nesse, porque o quadro da condição base foi afetada. Então, gente, eu acho que foi bem dentro do tempo, né? Basicamente, a gente quis trazer, assim, um apanhado geral, porque se a gente for falar de ventilação mecânica, tem várias etapas para se falar. Só de mecânica leva um tempo. Só os modos ventilatório, outro. E ainda existem as ventilações especiais para o asmático, DPOC, para o obeso, para a criança, que a gente nem falou. Geralmente, a ventilação mecânica em criança ela é mais limitada a tempo. Aí tem para obeso, aí você ventila o paciente prono, faz uma ventilação seletiva só para um lado. Então, assim, tem várias formas que dentro de uma UTI, uma equipe que trabalha bem sincronizada, que entende a linguagem um do outro, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, consegue trabalhar. Eu fiquei mais de 20 anos dentro da minha vida dentro de UTI, como preceptora de médico, e uma equipe muito boa de trabalhar. Então, assim, eu acho um trabalho muito bonito. Eu digo sempre que o ventilador, ele pode até ser de primeira geração, mas o profissional tem que ser de última geração. Ele tem que estar fazendo as coisas, ele tem que ter a capacidade de compreender o básico e caminhar para outros desafios. Então, gente, basicamente é isso que eu queria apresentar e dizer para vocês que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a produção ou a sua construção. Cada um vai construir. Quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender, como já dizia Paulo Freire. Obrigada. Professora, ótima palestra. O pessoal está elogiando aqui no chat. A gente tem uma pergunta do Eduardo. Ele está perguntando assim: é comum ter rigidez dos músculos respiratórios em pacientes que passam um tempo grande em ventilação mecânica invasiva? Se é comum... Se é comum ter rigidez dos músculos respiratórios em pacientes que passam um tempo grande em ventilação mecânica invasiva. Sim, é muito comum, entendeu? Ele usa a expressão rigidez, a gente usa mais a expressão de perda de força muscular.
A rigidez se dá exatamente por essa força diminuída e não expansibilidade com frequência. Por isso, gente, o paciente, quando vai para a ventilação mecânica, a presença do fisioterapeuta, eu estou aqui puxando um pouquinho para a minha sardinha, mas a gente vê, ela é muito importante, porque a gente começa a trabalhar, assim que tem possibilidade, em sincronia com a deliberação médica, trabalhar isso. Mesmo que a gente não trabalhe em termos de aumentar a sensibilidade para dificultar ou abrir uma janela dentro do modo ventilatório para ver se o paciente tem alguma incursão, porque se ele não tem, eu vou aumentar o trabalho dele. E eu quero trabalhar para ele poder resgatar essa força, porque se ele não tiver, depois que ele tirar tudo, não tem como sustentar, e aí vai à falência, e isso leva a complicações desastrosas, às vezes até óbito. Então, é muito comum. Depois de 48 horas, o paciente já começa a entrar em uma situação de desvantagem mecânica em relação à musculatura respiratória. Então, a gente precisa estar trabalhando, mas o que eu falei, a fisioterapia trabalha com essa parte, mas trabalha também com as mãos. Então, no momento que você faz propriocepção, você dá estímulo diafragmático, porque a inervação, ela está, se digamos, está preservada. Então, você está trabalhando essa musculatura, a gente observa a contração sem esforço de fluxo para o paciente respirar. Então, é muito comum. Aí o fisioterapeuta ajuda muito. Tá certo. Professora, o pessoal aqui no chat só está elogiando. Realmente foi uma palestra bastante esclarecedora para nós, deu para nos nortear bastante. E eu agradeço, em nome da comissão do JOMA, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente nesse dia. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Tá? Então tá certo. Até a próxima. Se Deus quiser. Tchau, tchau. Amém.